Bem-vindos a mais um debate sobre um ensaio ou retrato editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje não é só um, são 5 livros. É uma coleção intitulada Pela Sua Saúde, Atividade Física e Bem-Estar. Uma coleção dedicada a pôr-nos a mexer, não é? Pedro Teixeira, coordenador da coleção, que está aqui ao lado, já vai explicar-nos tudo. Estão connosco 3 dos outros autores, que são eles Rita Cordovil, a Helena Santa Clara, que não pôde estar hoje connosco, infelizmente, a Fátima Batista, o Adilson Marques e o Pedro Teixeira. Pedro, qual foi a ideia para esta coleção? Todos trabalham na Faculdade de Motricidade Humana. Explique de onde vem este projeto. Muito bem, boa tarde. Olá, Boa tarde. Olá a todos, grandes e pequeninos. Então, o convite foi lançado já com este tema. Portanto, o tema já era, até porque vem na sequência de uma outra coleção de livros na área da nutrição e saúde. Portanto, a ideia era fazer uma coleção análoga na área da motricidade humana, da atividade física. Portanto, o foco já era a saúde, a promoção da saúde e do bem-estar. Pronto, e nesse sentido, o desafio que o António Araújo me lançou foi de encontrar, entre os meus colegas na faculdade, quem pudesse falar sobre vários temas relacionados com este tema geral da atividade física, da saúde e do bem-estar. E pronto, a partir daí, conhecendo eu a área bem, porque também estou inserido dentro dessa área, dentro da minha faculdade, tentámos conceber, com alguns colegas da faculdade, tentámos perceber quais é que seriam os temas mais relevantes, e acabámos por chegar a este modelo, a este formato, em que falamos, no fundo, do impacto que a atividade física pode ter, o exercício físico, o desporto, podem ter na vida de todos nós, numa perspectiva de ciclo de vida. E então temos 3 colegas que abordaram cada uma das fases do ciclo de vida, ou das fases Se principais. quer apresentar, portanto, temos Sim. movimento e brincadeiras Da nos Rita primeiros Cordovil. anos de vida, é de Rita Cordovil. Depois temos o que é um estilo de vida ativo de Helena Santa Clara. Que é assim o mais geral, no fundo é para os adultos, vamos dizer, para toda a gente. Depois, atividade física na pessoa idosa, de Fátima Batista. A seguir, atividade física e saúde mental, de Adilson Marques. Aqui a perspectiva já não foi do ciclo de vida, foi pensar na saúde para além da saúde física e ter alguém que investiga nessa área e que fala e que escreveu sobre saúde mental relacionada com a atividade física. E por fim... Motivações para uma vida ativa, escrito por si. Nós vamos no debate seguir precisamente esta ordem, mas eu queria ainda conversar um bocadinho consigo, porque a inatividade é hoje considerada uma pandemia global. Provavelmente as pessoas não têm ideia de que está entre as 4 principais causas de mortalidade. Certo? Não é de conhecimento generalizado. Sim, talvez não. Estamos habituados a pensar noutros fatores que influenciam mais a nossa saúde. Mas, de facto, enfim, talvez a par da nutrição e em termos dos comportamentos temos o tabaco e o álcool e a atividade física são assim os 4 grandes fatores que nós podemos influenciar, talvez que possamos influenciar mais na nossa vida e que, para além de prevenirem uma série de doenças, de prevenirem a mortalidade prematura, tem também um lado mais positivo da saúde, digamos assim, que é ajudam-nos a ter vidas mais funcionais, mais plenas, mais felizes, com mais pessoas à nossa volta, porque muitos destes comportamentos envolvem outras pessoas também. E, portanto, é de facto, embora não seja... Enfim, às vezes fala-se do desporto, da atividade física, assim como uma coisa que fazemos nos tempos livres, quando estamos e tal, mas, de facto, sabe-se hoje, a evidência é claríssima, que tanto na prevenção de doenças, como até para ajudar a gerir, a tratar muitas doenças que hoje são as que mais nos afligem, chamadas doenças do estilo de vida, doenças crónicas, tem um papel fundamental e por isso esperamos que isto possa contribuir um pouquinho para ter essa consciência e depois encontrar as suas formas de encontrar as suas atividades físicas, os seus momentos, aquilo que faz mais sentido para cada um, porque a atividade física não é uma coisa, não é? São muitos comportamentos diferentes e portanto há uma atividade física para qualquer pessoa. Esta coleção é um convite. É um convite para ponham-se a mexer, não é? Não é bem não é assim tão diretivo, mas é qualquer coisa assim. Mas eu posso dizê-lo assim. Vamos dizer, é um convite, para encontrarmos a nossa atividade. E vamos começar com os mais pequenos e com Rita Cordovil, do Movimento e Brincadeira nos primeiros anos de vida. Hoje em dia as crianças não esfolam os joelhos, ou raramente esfolam os joelhos, que é um problema. E o seu livro é muito interessante neste aspecto, porque vai muito contra a corrente
que é: deixem os vossos filhos esfolar os joelhos, subir às árvores, ir para sítios desconhecidos, explorarem, ou seja, saírem debaixo da alçada daquilo que hoje chamam os pais helicóptero. Exatamente. É uma tendência que cada vez mais se vê hoje em dia. Os estilos de parentalidade são muito super protetores, porque vivemos numa sociedade que tem uma grande aversão ao risco. E há uma série de condicionantes, e a tentativa do livro é abordar os vários aspectos: a questão de vivermos numa sociedade superprotetora, de haver pouca independência de mobilidade das crianças, de serem transportadas pelos pais para todo o lado, dos pais acharem que controlam muitas vezes um pouco mais a vida das crianças do que é possível controlar de facto, porque o desenvolvimento é sempre um pouco imprevisível, porque há imensas variáveis em interação. Não é como fazer um bolo, não é? Que não há receitas que saiam certas. Sabemos o que é que normalmente resulta melhor e o que resulta pior, mas não pode ser uma coisa muito diretiva. E vivemos numa sociedade muito superprotetora e achamos que os estamos a proteger muitas vezes, e isso acaba por fazer pior, no fundo, porque tê-los presos sem os deixar explorar o envolvimento, em termos de desenvolvimento motor, não é bom, e o desenvolvimento motor está sempre associado aos outros tipos de desenvolvimento. Não podemos separar o desenvolvimento motor do social, do afetivo, do cognitivo, está tudo interligado. Portanto, um dos conselhos que dá é, por exemplo, os pais passarem a levar as crianças a pé à escola, ou suponho que quando têm mesmo que ir de carro, estacionar um bocadinho mais longe. Que mais 2 conselhos que deixes para... Pequenas estratégias desse género. Pequenas estratégias. Portanto, a mobilidade ativa é fundamental, é boa para os pais e boa para as crianças, não é verdade? Deixá-los brincar e serem eles a ter tempo de brincadeira livre. A brincadeira estruturada é fundamental também, a educação física, as aulas de educação física, o desporto, mas deve haver algum tempo para que as crianças também brinquem livremente desde cedo. Ou seja, não terem o horário todo planificado da semana, cheio de atividades, é isso, não é, Rita? Terem algum tempo para serem eles a decidir o que querem fazer e se calhar até ficarem aborrecidos. Sim, mexerem-se e descobrirem as próprias brincadeiras, também é importante. E quando eles estão a brincar, tentar não os interromper. Muitas vezes nos espaços de jogo e recreio, nos parques infantis, os pais fazem mais atividade física que os filhos. Empurram o baloiço para a frente e para trás, deslizam, escorrega acima e escorrega abaixo, e estão a controlar e a dizer: não subas o escorrega, cuidado. Deixar que eles resolvam os seus próprios problemas sempre possível. A tal regra dos 17 segundos que faz muito sucesso. Não os interrompam logo, vejam se eles conseguem resolver aquele problema por si próprios, antes de estar sempre: não subas, olha, não te sujes. Mesmo na simulação de uma luta, por exemplo. Exato. Pode não ser brincar às lutas é muito importante para o desenvolvimento deles e para perceberem os próprios limites também, conhecerem o seu corpo na relação com o corpo dos outros, dos colegas. E os limites do corpo até. Tudo isso. E isso é fundamental. A percepção de risco começa muito cedo e sabemos, por vários estudos que temos, que as crianças que têm mais oportunidades de experimentar o mundo mais cedo, de forma mais livre, gatinhar, protejam o envolvimento e não protejam a criança. Não aprendam nas cadeirinhas, mas se calhar protejam os cantos das mesas, protejam as tomadas, mas deem-lhes espaço e tempo e liberdade para explorarem o envolvimento e brincarem. Porque assim estamos a promover um desenvolvimento mais pleno e saudável. Fátima, atividade física na pessoa idosa. Qual é que é, de facto, o contributo e como é que o valoriza para a pessoa idosa da atividade física? Bom, como aqui já foi referido, a atividade física é importante em qualquer fase da vida. E estamos a falar de atividade física não estruturada ou mais informal, mas também atividade física mais formal, seja ela em formato de exercício ou de desporto. Agora, quando olhamos para idades mais avançadas, nós olhamos sobretudo, se calhar, ao nível da meia-idade, da saúde. Estas são as grandes preocupações. Mais cedo, as grandes preocupações são o desenvolvimento e o crescimento. Chegamos à idade adulta, à meia-idade, as principais preocupações são a saúde. Quando avançamos, portanto, na idade, e sobretudo quando vamos para muita idade, a principal preocupação
continua a ser a saúde, mas não é a grande preocupação. A grande preocupação é a capacidade funcional. Aliás, o envelhecimento saudável está expresso em termos de definição como a capacidade de manter ou de preservar a nossa capacidade funcional. A capacidade funcional tem a ver com a nossa capacidade para a realização das atividades da vida diária. E para a mobilidade, não é? E as atividades da vida diária exigem mobilidade. Mobilidade dentro de casa e mobilidade fora de casa. Porque ninguém é suficientemente independente se não for capaz de ir ao supermercado, se não for capaz de tratar do assunto e, eventualmente, portanto, se não for capaz de realizar não só tarefas mais exigentes do ponto de vista motor, mas, eventualmente, também alguma exigência do ponto de vista cognitivo. Mas olhamos para o aspecto físico ou para o aspecto motor. Portanto, aqui a grande preocupação é a manutenção ou preservação da capacidade funcional. Devo dizer que, em termos de atividade física, tal qual como para a questão nutricional ou para a questão, portanto, da prescrição farmacológica, existem doses. Vamos falar, existem doses. Doses que têm que ser ingeridas de nutrientes ou de substâncias ativas quando falamos de medicamentos. Relativamente à atividade física é a mesma coisa. Nós necessitamos... Não é ingerir, eu agora não pensei propriamente no termo mais adequado, mas precisamos, portanto, de despender, portanto, energia em determinadas doses. E as doses são mais exigentes se falarmos em desenvolvimento, ou seja, em termos de idades mais jovens, são mais exigentes se falarmos, por exemplo, em termos de saúde, para preservar a saúde, mas não são tão exigentes para preservar a capacidade funcional. No entanto, tudo isto afeta a capacidade funcional, mas a atividade física é realmente necessária. E para o dia-a-dia, aquilo que se recomenda, basicamente, é aquilo que se já recomenda na população adulta. No entanto, à medida que avançamos na idade, a capacidade é cada vez menor, mas também a motivação e a vontade é também cada vez menor por diversos aspectos. De modo que é ainda cada vez mais importante fomentar, disponibilizar, apoiar a adoção de comportamentos, portanto, saudáveis, neste caso, de comportamentos mais ativos ao nível, portanto, da atividade física e do exercício. Portanto, nós, para a população em geral, adulta, e para a população idosa, nós falamos em práticas suficientes de atividade física. Se falarmos em acumulação de passos diários, eu estou a falar em acumulação de passos diários porque é algo que hoje qualquer pessoa, portanto, consegue controlar. Estamos a falar em média de cerca de 6.500 passos por dia, pelo menos na população adulta, incluindo população idosa. Isto é o mínimo e estamos a falar aqui de uma acumulação com alguma intensidade em alguns momentos do dia, mas é uma intensidade que não é muito exigente. Estamos a falar de uma intensidade moderada que equivale a uma caminhada a passe rápido durante 20 minutos, acumular isso ao longo do dia durante 20 minutos. Neste seu livro, adota uma abordagem holística de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. O que é esta abordagem holística? A abordagem holística é talvez olhar para a pessoa no seu todo e dizer que a atividade física é importante não só do ponto de vista físico, como aqui já foi referido, mas que tem implicações não só ao nível motor, mas ao nível da saúde em geral e da capacidade funcional. E quando falamos da saúde, já aqui foi referido e intensificada a ideia de que a saúde não é só ao nível físico, mas também ao nível mental, e estamos e vamos destacar a depressão, mas também ao nível cognitivo, e a cognição e as doenças relacionadas com a cognição são uma preocupação cada vez mais crescente com o envelhecimento da população, ou seja, com o aumento da esperança média de vida. A partir de que idade é que, enfim, a partir de que idade é que serve este seu livro, não é? Portanto, ou como é que se prepara, enfim, a diminuição de certas funções, de capacidades? Ok, muito bem.
É assim, este livro é um livro que tem no título A Pessoa Idosa, mas é um livro que trata muito do envelhecimento. E se nós olharmos para o envelhecimento... E explica o envelhecimento. E se olharmos para o envelhecimento de uma forma holística, se calhar deveríamos considerar todo o ciclo de vida. No entanto, aqui as recomendações são recomendações, sobretudo, que olham para a pessoa idosa do ponto de vista cronológico. Do ponto de vista cronológico, considera-se que a pessoa idosa a partir dos 65 anos. No entanto, a idade é somente um número, não é? Porque muitas vezes as pessoas podem ser, portanto, mais jovens e podem, portanto, do ponto de vista funcional ou biológico, portanto, demonstrarem idades, portanto, mais avançadas, e temos também o inverso, pessoas, portanto, que são mais idosas do ponto de vista cronológico e que do ponto de vista funcional ou biológico, ou seja, os marcadores biológicos ou funcionais, porque eles existem ou estão a ser desenvolvidos, portanto, acabam por denunciar essa pessoa como sendo uma pessoa mais jovem. A quem é que se recomenda este livro? É assim, a todas as pessoas, mas sobretudo às pessoas com mais de 65 anos, eventualmente, porque temos no título a pessoa idosa e eu assumi-o eventualmente do ponto de vista cronológico. Muito bem. Todos estes livros têm muitos conselhos, muitas indicações práticas. A Fátima já deixou aqui pelo menos 2 indicações. A Dilson, não é muito frequente, ou é um bocadinho insólito para muita gente, provavelmente, pensar que o exercício físico, a atividade física, pode ser um meio de prevenção e de tratamento de alguns problemas mentais. Certo? Não é algo que se pense à partida. Se calhar não era, agora começa a ser cada vez mais. Se considerarmos que cerca de 10% da população mundial tem algum tipo de perturbação mental, e normalmente para o tratamento destas perturbações recorre-se a psicoterapias ou mesmo a farmacoterapia, e rapidamente se percebeu que isto é muito caro, tanto para os sistemas e serviços de saúde como para as próprias pessoas. Então muitos investigadores e outras pessoas tentaram encontrar alguma forma de tentar prevenir ou mesmo a tratar as pessoas que tinham estes tipos de perturbações mentais, e aí destacamos a ansiedade, a depressão, assim como outras perturbações também muito comuns na nossa sociedade. E rapidamente dizer, salientar que é gratuito, não é? Sim. Não tem efeitos secundários, certo? Sim. E não provoca dependência. E rapidamente se percebeu que a prática de atividade física podia contribuir. Basicamente verificou-se que pessoas fisicamente mais ativas têm a menor probabilidade de ter algum tipo de perturbação mental, destacando-se algumas como aquelas que eu já salientei. Considerando isso, então, todo um corpo de investigação começou a ser feito e ficou muito claro, através de estudos epidemiológicos, que a atividade física é boa para a prevenção e mesmo em alguns casos é boa para o tratamento. E a partir daí surgiu esta ideia deste livro também, para poder demonstrar, para que as pessoas possam saber que a atividade física é um comportamento, sim, um comportamento promotor da saúde, mas não apenas da saúde como nós a concebemos, física, mas também da saúde mental. Se quisermos fazer aqui uma dicotomia da saúde. Exemplos práticos de como funciona para tratamento? Não é tão claro. Nós ainda não sabemos. Sabemos que a atividade física, sim, é benéfica. Basicamente é mais atividade física, melhor saúde mental. Os mecanismos associados nós ainda não conseguimos explicar bem. A investigação ainda é embrionária nisso, apesar de já existirem algumas coisas que vão surgindo que nos permitem concluir. Mas basicamente podemos dizer que a atividade física, por exemplo, quando ela é praticada, vai promover a libertação de alguns neurotransmissores associados ao prazer. Então, se alguém tiver algum tipo de perturbação, é natural que durante a prática possa ter uma experiência prazerosa. Se considerarmos que para algumas perturbações mentais aquilo que vai desgastando e afetando a pessoa são aqueles pensamentos que não nos saem da cabeça, os pensamentos ruminativos. A perturbação obsessiva-compulsiva. Por exemplo, sim, não é? aquilo que se chamam os comportamentos ruminativos. Estamos sempre a pensar na mesma coisa e não saímos deste loop. Certas atividades fazem-nos sair deste pensamento, nós conseguimos nos aliar deste pensamento que não sai da nossa cabeça, e isso também ajuda. São algumas das coisas que ajudam, se calhar, a explicar aquilo que a atividade física faz. E por isso, independentemente de nós sabermos ou não, o facto é que a evidência é muito clara. Podemos dizer que mais atividade física, melhor saúde mental. Isso nós podemos afirmar com convicção. Cabalmente. Sim. Bem, depois, para quem decide
eu quero praticar atividade física, há a fase em que se decide e há a fase em que se concretiza essa decisão. E então o que é importante é arranjar motivação. E, Pedro Teixeira, como é que se trabalha essa motivação? No seu caso apresenta teoria também, não é? Sim. Explicar a teoria. Quer Sim. explicar-nos um A pouco? teoria. Sim, a motivação pode vir de muitas fontes, não é? E nós hoje, até pela informação que já falámos aqui hoje, não falta, eu acho que não falta muita informação para que as pessoas saibam que seria bom para elas, de alguma maneira, fazerem mais atividade física. Depois, porque é que algumas pessoas fazem mais e durante mais tempo e outras pessoas fazem menos, desistem mais vezes, têm níveis de atividade física mais inconstantes, mais superficiais. É isso que estas teorias nos ajudam a perceber, existem muitas. Aquela que eu acho que uma das que pode ser mais úteis e que nós temos vindo a estudar na faculdade, identifica assim 3 ou 4 aspectos-chave que eu acho que, não sendo muito complicados, são importantes e são decisivos muitas vezes ao longo da vida. É claro que nós vivemos num contexto físico, antes de mais, e muitas vezes o contexto físico em si é motivador ou é algo que nos afasta, não é? E é preciso ter consciência que há sítios onde é muito mais fácil fazer atividade física do que outros. E, portanto, esse é o pano de fundo de toda a nossa atividade física, ou da motivação para a atividade física. Mas depois, a nível individual, as atividades físicas que tendem a fazer-nos expressar as nossas competências. Ou seja, algo que nós fazemos bem, ou que vamos melhorando, ou que apresenta um nível de desafio interessante para irmos ultrapassando, normalmente são coisas que nós gostamos de fazer. Isto vê-se nas crianças, desde cedo, elas gostam de ultrapassar desafios e de melhorar as suas competências. Eu faço isto bem, dá uma sensação básica de realização que todo o ser humano tem ao longo de toda a fase da vida. Conquista. Depois temos questões que têm mais a ver com o significado da atividade física na vida da pessoa. Ou seja, o porquê. Porquê é que eu faço? Eu posso ser capaz de fazer, e nós somos capazes de fazer muitas coisas que não fazemos, porque não queremos fazer. Portanto, não basta ser capaz. E, portanto, é perceber melhor o porquê, e aqui no porquê, se calhar há assim uma divisão básica que nós podemos ter em mente para perceber um pouquinho mais esta questão da motivação e, sobretudo, a motivação que dura, que se autorrenova, que não se gasta, que não é preciso, não exige um esforço desmedido para continuar a fazer. E assim, de uma forma muito básica, nós temos motivações que são mais internas, são mais que vêm de dentro para fora, digamos assim, e é preciso conhecer-nos. Às vezes é preciso ir à infância, lembrar-nos das coisas que nós gostávamos de fazer, ou experimentar coisas novas e aprendermos a fazer algo e de repente percebemos que é mesmo aquilo que eu gosto de fazer. Ou seja, o que aconselho é sentarmos-nos e pensarmos o que é que eu gostava de fazer como atividade na infância, é isso? Não é só na infância, mas sim, o que é que me dá mais fazer, o que é que me faz sentir melhor, o que é mais fácil para mim fazer, o que é que eu sempre gostei de fazer e se calhar já não faço há algum tempo, mas posso aproximar, o que é que me traz coisas à vida que eu valorizo, e aqui a componente relacional é muito importante, embora nós possamos fazer atividade física sozinhos, existem muitas formas de atividade física que implica o contacto com terceiros, e isso em si é um fator motivador. Infelizmente, na sociedade em que vivemos, até mesmo a própria saúde, podemos senti-la como uma imposição. Uma ideia de que eu devia ser saudável, tal como eu devia ser magro, eu devia ser jovem, eu devia ter um aspecto físico A ou B. Esta coisa a saúde passou a ser também algo que por vezes nos pesa. E por isso é importante perceber qual é a saúde que interessa para mim e qual é a saúde que a sociedade, digamos, nos impõe ou que vem de fora para dentro. E, portanto, pensarmos porque é que fazemos e tentarmos que o que fazemos seja o mais possível, que esteja mesmo relacionado com a pessoa que nós somos, e muito menos para mostrar algo a alguém, para provar que somos capazes de algo, para chegarmos a uma figura que aparentemente a sociedade valoriza mais. Esta divisão entre interno e externo parece ser muito importante. E é por aqui que nós desenvolvemos este livro, tentando perceber o que é que podemos fazer, que estratégias é que podemos adotar, como estava a dizer, como é que nos podemos conhecer melhor para perceber qual é a minha atividade física. Se bem que o Pedro escreve que ninguém motiva ninguém. Exatamente. Porquê? É isso mesmo. Eu gosto de dizer que é possível um treinador, um professor, um pai, um educador criar as melhores condições para as melhores motivações emergirem. Criar condições para que a pessoa tenha este espaço, um pouco como a criança há pouco, tenha espaço para perceber o que é que gosta de fazer.
Muitas vezes vemos, digamos, pessoas em situações de autoridade, em muitas áreas da vida, mas também nesta, digamos, a julgarem que são elas que têm a responsabilidade de motivar a outra pessoa. E isto é muito comum, não é? Eu motivar o meu filho, eu motivar o meu atleta. É uma percepção muito, muito intuitiva para todos nós, mas que de facto não funciona assim. A motivação é sempre minha. Eu posso ser mais influenciado por terceiros ou posso ser mais influenciado e aprender a influenciar-me a mim próprio, perceber o que é que me torna mais realizado, o que é que me deixa mais leve ao fim do dia, o que é que se relaciona a atividade física com coisas que nós já gostamos de fazer. Estar na natureza, por exemplo, pode ser uma coisa muito importante. E é esse desafio que se coloca, que às vezes não é assim, à primeira vista não é a primeira coisa em que pensamos, mas hoje já sabemos que quando estudamos pessoas que têm estes diferentes tipos de motivação, há uma que é mais inconstante, a que vem de fora para dentro, e há outra que tende a durar mais tempo e depois dá mais recursos. Mesmo quando as coisas correm mal, nós conseguimos encontrar uma forma. E nós sabemos que quando gostamos mesmo, não é o tempo, não é o mau tempo, não é? Encontramos sempre uma maneira de lá chegar. E, portanto, é este o desafio. Depois tem um capítulo que se chama Gadgets, Nudges, Diários e outros truques. Pode dizer-nos em que é que isto, em que é que consiste? Sim, basicamente, uma das estratégias mais usadas em aconselhamento para a mudança comportamental, na nutrição, na atividade física, mesmo na medicina, é explicar às pessoas como é que elas podem ter uma noção daquilo que vão fazendo, manter registros, no fundo, ter informação de feedback da nossa atividade física. Eu tenho um grupo de corredores com quem corro regularmente, alguns até estão aqui, e todos nós, de uma maneira ou de outra, gostamos de chegar ao fim do dia e perceber se foram X quilómetros, se foram X calorias, enfim, portanto, qual era a temperatura. Fazer um diário da atividade. Essa pode ser uma forma. Mas nessa altura a pessoa já decidiu mover-se. Ajuda a manter, no fundo é isso. É um extra, não é o essencial, mas ajuda a manter-nos mais conhecedores da nossa evolução, por exemplo, ou da falta dela, não é? E como é que vamos variando. Há dias em que as coisas correm melhor, porque é que correram melhor. Portanto, há anéis, há relógios, se calhar há a pergunta seguinte que me ia fazer. Não, eu perguntar quais eram. Pois, há monitores, hoje em dia é muito fácil. Há aplicações também para se começar a... É isso. No fundo, os gadgets que nós podemos usar, não é? E agora cada vez são mais intuitivos, mais fáceis, mais simples, mais cientificamente mais avançados. Depois, normalmente, temos a aplicação onde vemos essa informação e vamos conhecendo a nossa evolução, e isso em si é um fator motivador, é um fator que acompanha a atividade física, tal como alguém que está a gerir o seu peso precisa de se ir pesando de vez em quando para saber se a coisa está a correr bem ou não. No fundo é isso. E a tecnologia ajuda, temos muita tecnologia hoje em dia. Volto a si, Rita, porque é muito interessante o capítulo que dedica aos bebés e em que faz o elogio da lentidão, não é? Porquê é que faz este elogio relativamente aos bebés? Quando, na verdade, estamos a falar de atividade e os bebés são energéticos, é a altura da vida em que temos mais energia e mais capacidade energética, certo? Sim, mas é principalmente a lentidão em termos do nosso desenvolvimento motor quando comparadas com outras espécies, não é? Começo com a história da tartaruga, que consideramos todos que é um animal lento, mas que quando nasce consegue descobrir o caminho para o mar e tem a motricidade perfeitamente desenvolvida. A tartaruguinha bebé consegue andar, correr, leva com as ondas, continua a persistir e a insistir, e das 100 que nascem, uma chegará à vida adulta. Nós temos uma infância muito diferente e somos muito lentos a desenvolvermos, em termos de desenvolvimento motor, nos primeiros anos de vida. Isto pode parecer uma grande desvantagem, mas no fundo é uma grande desvantagem, porque somos muito plásticos, muito moldáveis pelas experiências do envolvimento. Portanto, além da genética, que é fundamental, a discussão a nível de desenvolvimento motor é sempre este equilíbrio entre o que é que já cá está definido pela genética e o que vamos ganhar com as experiências que vamos tendo, nós somos, de facto, vamos ser sempre adultos muito diferentes, enquanto que duas tartarugas adultas provavelmente não serão nunca tão diferentes, porque o nosso sistema nervoso é muito plástico e as primeiras idades são especialmente importantes. Portanto, as experiências variadas, uma estimulação muito variada nas primeiras idades é mesmo fundamental para o nosso desenvolvimento pleno a nível motor, cognitivo, afetivo. Eu posso dizer motor, mas já expliquei que estão, de facto, todos interligados. E esta lentidão é mesmo fundamental, porque é isso que faz com que possamos... Estes não são processos imediatos, não é? A experiência vai-se sentindo ao longo do tempo. E pode parecer uma desvantagem, mas é uma vantagem. Que conselhos é que dá aos pais, por exemplo, relativamente aos bebés e às crianças mais pequenas?
que os deixem mover-se desde o início sem grandes prisões. O tempo de chão é fundamental. Deixá-los de barriga para baixo, pelo menos 30 minutos logo desde o início, começar a criar Quando é que é envolvimentos. esse início? É logo que consigam. Eles, obviamente, que não vão pô-los no chão no dia em que saem da maternidade. Mas assim que se sintam minimamente confortáveis, não há problema. O chão é o sítio mais seguro. Dali não caem. E começar a trabalhar toda a musculatura também posterior e depois ir gerindo os envolvimentos, criando envolvimentos para que eles, à medida que se vão conseguindo sentar, se calhar não lhes porem os brinquedos todos imediatamente ao alcance deles, criando pequenos desafios, deixar que eles explorem e ir, não estar extremamente preocupados também com o estímulo que estão a dar, com o efeito que vai produzir, porque não é possível saber isso. Mas é criar as melhores condições para que o desenvolvimento possa ser pleno. Há uma imagem muito interessante neste livro, não sei se consegue apanhar, que é uma criança, um bebê, em frente de um É que precipício. ele está ali e já tem aquela idade. Podes explicar? Sim, nesse caso é por acaso o meu filho mais novo, mas fizemos com uma amostra grande e o que estávamos a tentar perceber como é que bebés agiam em situações consideradas de risco. Nesse caso, como é que eles se comportavam quando chegavam ao fim de uma superfície que não era gatinhável. Um precipício. Um precipício ou real, que não tinha nada e eles se avançassem tinham de ficar suspensos por um equipamento semelhante ao da escalada, ou uma cuba de água, se avançassem molhavam-se e também não conseguiam gatinhar na água. E queríamos perceber o que é que distinguia os bebés que, por mais que a mãe chame, mostre as chaves do carro, mostre o telemóvel, o que quer que seja, dizem que não e não avançam, dos bebés que avançam destemidamente, como se nada fosse, numa superfície que não é gatinhável. E o que percebemos, analisámos várias variáveis, é que o que distingue uns dos outros é a experiência a gatinhar. Não é serem mais novos ou mais velhos, por exemplo. Um bebé mais velho que tenha menos experiência a gatinhar, tendencialmente vai avançar na mesma, porque quem tem pouca experiência a gatinhar ainda não aprendeu a conhecer o mundo. Portanto, é mesmo fundamental e também não é, por exemplo, o historial que eles têm de quedas. O que interessa é que eles tenham vivido várias experiências locomotoras, neste caso, em envolvimentos que não necessariamente aquele, porque já aprenderam o que é que acontece ao mundo quando eu me mexo nele. E já perceberam como é que se devem comportar mesmo em situações de risco. Portanto, é mesmo importante. Que é muito interessante. Enfrentar o risco acaba por ser uma medida protetora. Nós fazemos isso desde que nascemos, não é? Nenhum de nós começou a andar sem arriscar. Mas parece que na sociedade em que vivemos hoje em dia que os tentamos proteger de todos os desequilíbrios. Brincar com algo mais afiado que uma bola é um perigo. Não, o risco é importante. Eles têm de ir sabendo gerir e percebendo como é que devem lidar em situações que não são 100% seguras, porque isso também não existe. E mesmo que queiramos eliminar todos os perigos, que é uma coisa diferente do envolvimento, nunca o vamos conseguir fazer. Fátima, relativamente à pessoa idosa, inevitavelmente há barreiras que ela vai enfrentar. Como é que ela pode lidar com elas quando quer fazer atividade física? Quando tem uma doença, quando já tem uma limitação? A questão do querer fazer atividade física dá a ideia que estamos a misturar a atividade física com o exercício físico. Pois. Porque atividade física significa movimento. E eu, no meu dia-a-dia... Pois, há pouco disse, pode ser sair à rua. No meu dia-a-dia, eu movimento. Movimento-me em casa, movimento-me na rua, movimento-me com os netos, ou sem netos, o que quer que seja. Portanto, estamos a falar de atividades da vida diária. Agora, as pessoas podem ser mais ou menos ativas. E quando falamos em mais ou menos ativas, e sobretudo quando falamos em pessoas menos ativas, nós poderemos estar a falar de pessoas
inativas. Pessoas inativas são pessoas que não cumprem com os mínimos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Existem mínimos, e os mínimos da Organização Mundial de Saúde estão expressos em minutos por semana. As pessoas adultas devem de acumular em atividade física de intensidade moderada. Intensidade moderada é uma intensidade que de 0 a 10 a pessoa classifica como sendo um 5, ou seja, em que 0 não há esforço nenhum, 10 é esforço máximo, não aguento mais, o 5 é aquilo que está ali no meio, é aquilo que é confortável. Portanto, basicamente, 150 minutos por semana significa, se dividirmos isto tudo pelos 7 dias da semana, estamos a falar em aproximadamente acumular 20 minutos por dia de atividade física de intensidade moderada. Obviamente que nós, presumo eu, que necessitamos de realizar, movimentar-nos muito mais do que isso, a não ser que tenhamos alguém a cuidar de nós, portanto, que tenhamos cuidadores, mas se não for esse o caso, nós despendemos mais tempo em atividade física. Mas a atividade física geralmente é categorizada em intensidades, desde o leve ao moderado e ao vigoroso. E para ser um estímulo significativo, para os nossos órgãos, para a nossa Terá de ser fisiologia moderada. e para ter impacto ao nível da saúde, eu aqui estou a falar, portanto, das questões da saúde, depois poderei falar da capacidade funcional, o estímulo terá que ser, portanto, significativo. E o significativo tem que ser um mais ou menos. Ora, um mais ou menos entre um 0 e um 10 é o 5, e geralmente dizemos que marchar ou andar ou movimentar-nos, portanto, com uma marcha acelerada, um passo acelerado, corresponde a essa intensidade. Bom, mas estava eu a dizer, no dia-a-dia as pessoas são consideradas inativas se não cumprirem com a recomendação. Portanto, basicamente, se dividirmos isso pelos 7 dias da semana, estamos a falar de 20 minutos por dia. Mas existem pessoas que, para além de serem inativas, são muito sedentárias, ou seja, passam muito tempo sentadas, e o impacto na saúde é duplamente ou triplamente, eu nem sei se é duplamente ou triplamente, mas sei que é potencialmente ainda muito mais devastador, porque a inatividade física tem impactos na saúde, ou seja, não cumprir com a recomendação, mas eventualmente, se eu permanecer sentado por 8 ou mais horas, não tem que ser seguidas, mas acumular esse tempo diário em atividades, portanto, sedentárias, enquanto acordado, isso tem ainda um impacto muito mais negativo ao nível, portanto, da saúde e da capacidade funcional da pessoa. Portanto, quando se diz que quais são as barreiras para ser ativo? Em primeiro lugar, é preciso a pessoa levantar-se do sofá. Agora, tem que ter capacidade para se levantar do sofá. Não estou a falar de pessoas que tenham limitações de mobilidade. Está bem? Se tiverem limitações de mobilidade, estamos a falar, portanto, de casos especiais. Portanto, de um modo geral, para a população idosa, é muito importante, portanto, para já monitorizar. Se não tiverem ideia da atividade física que realizam no dia-a-dia, hoje em dia com os telemóveis, tentem perceber se realizam pelo menos 4.500 passos por dia. Se não acumularem 4.500 passos por dia, quer dizer que são muito sedentários. Portanto, quer dizer que isto é muito mau para a saúde. Mas o desejável, o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, são 6.500 passos por dia. Portanto, Bem, aí é bom. Agora, poderemos dizer, bom, mas e se eu não for capaz de andar com aquela intensidade? Bom, aí teremos que dar ainda muitos mais passos. O livro explica isso, portanto, tem cálculos, portanto, demonstrados para diversas hipóteses, ou seja, hipóteses de pessoas que não sejam capazes de acelerar um passo, pessoas que tenham, portanto, que andar com um passo mais lento, e eventualmente é assim, para aquelas que não são capazes de dar muitos passos, qualquer passo é melhor do que nada, e para aqueles que nem sequer dão passos, mas que são capazes de se pôr em pé, pôr de pé e sentar, qualquer é melhor do que movimento, nada. qualquer movimento é bom. A contração muscular é fundamental. Muito bem. Portanto, eu contraio o músculo quando me ponho de pé, eu contraio o músculo quando ando mais lentamente, quando ando mais rapidamente, sobretudo se for capaz de fazer um jogging ou uma corrida, melhor ainda. Ou outro qualquer exercício, como foi referido pelo Pedro Teixeira, porque aqui cada um tem que encontrar a sua motivação, mas isto estamos a falar de exercício físico ou de desporto. Aqui estamos a falar de atividade física, incorpora tudo, aquilo que fazemos no dia-a-dia do ponto de vista rotineiro, mas também quando incluímos na nossa rotina o exercício ou o desporto. Muito bem. Adilson, para quem sofre de alguma perturbação mental, como escolher o exercício ou a atividade física que deve fazer? Porque já ainda não é generalizada esta ideia de que a atividade física pode ajudar neste tipo de diagnósticos, não é? Esta é a dificuldade que eu creio Além que... de ler o seu livro. Sim, esta é a dificuldade, ajudava. Esta é a dificuldade, se calhar,
Existe, mas temos já aqui algumas pistas. A primeira, a pessoa tem que vencer a inércia. Por isso, como disse agora a professora Fátima Batista, a pessoa tem que se levantar. Esta parte é que custa mais, principalmente algumas pessoas que têm algum tipo de perturbação, como por exemplo a depressão. Vencer a inércia é muito difícil. Mas também, como o Pedro disse, aí cada pessoa vai ter que encontrar a sua atividade. É importante que a atividade tenha que ser prazerosa de alguma forma, porque ninguém quer fazer aquilo que não gosta. E se estivermos a falar de uma pessoa que tem uma perturbação, então nem faz sentido nós dizermos para ela fazer uma coisa que ela não gosta de fazer, porque é somar a sua perturbação mais a alguma coisa que não promove, Um esforço não promove adicional qualquer desagradável. prazer. Então tem que ser uma atividade, seja ela qual for, porque nós aqui não falamos em exercício, falamos em atividade física, que é aquilo que é mais geral. Então a pessoa tem que conseguir encontrar alguma coisa que ao realizar lhe possa transmitir algum tipo de prazer. A maior parte das atividades feitas em grupo, não em equipa, mas em grupo, são mais suscetíveis de promover este prazer. A ideia que nós temos da dança, por exemplo, não tem competição, porque quando há competição há pessoas que gostam, mas há pessoas que não gostam, e aí imagino que é alguém que não gosta da competição ainda ficava com a tristeza se perdesse. Então uma atividade, para quem não gosta da competição, que não seja competitiva, a ideia de ser em grupo é bom porque vai criar aqui uma dinâmica social. Não há competição com os outros, o que significa que cada um vai tentar fazer aquilo que pode O seu melhor. e vai tentar, ela própria vai se autorregular, o que significa que ela própria pode ir competindo consigo mesma. Hoje fiz este passo de dança, amanhã já consigo fazer mais um novo, consigo melhorar aquilo que tinha dificuldades de fazer no dia anterior. Isto pode também acabar por motivar a pessoa e, para além do prazer, a pessoa ainda vai sentir este desafio que ela sente que consegue superar. Então atividades como esta ajudam bastante. Só para terminar, há atividades que nós já sabemos que não se devem recomendar. Não é que haja uma atividade melhor do que outra, mas há atividades para certas pessoas que não convém recomendarmos. Imagino que alguém tem algum tipo de perturbação mental. Se calhar não é boa ideia dizer para a pessoa fazer um passeio na praia sozinha, porque naquele ambiente contemplativo, os tais pensamentos ruminativos vão voltar a esta pessoa. Então, se calhar esta não era uma atividade que nós deveríamos dizer para esta pessoa fazer. Aconselhar. Sim. Mas qualquer atividade em grupo que também exija alguma concentração, porque tudo isso vai fazer com que a pessoa se alheie daquilo que promove o seu estado, Muito o seu bem. estado de perturbação. Bem, para terminarmos, não é bem uma partida, porque avisei-vos já de início, eu vou pedir a cada um que defina o que é atividade física só numa palavra e que digam cada um à vez aquilo que é a vossa palavra que define atividade física. Então, atividade física é, Pedro? Atividade física é fruição. Rita? Movimento. Aqui. Adilson? Vitalidade. Fátima? Bem-estar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.